espíritos fala, mas a sua fala não é a sua voz. O espírito se aproxima dele, se apropria das capacidades vocais do médium e através dessa vocalidade transmite as informações através da sua voz. A voz do médium muitas vezes modifica-se, se transforma numa fala completamente diferente. Muitas vezes é o espírito se apropriando das capacidades vocais para falar pela sua própria voz. Como exemplo, posso indicar a todos a consultarem no YouTube várias mensagens psicofonadas pelo médium Divaldo Pereira Franco sobre a inspiração de Bezerra de Menezes. A psicofonia ali é latente. O médium, extremamente concentrado, quase entra no estado de inconsciência profunda. E em concentração começa a falar não pela sua voz, pela voz do Espírito. Pois bem, nessa mediunidade de psicofonia, Francisco Cândido Xavier, durante essa época, começou a gravar algumas reuniões mediúnicas com um grupo de amigos. E dessas gravações surgiram duas obras magnânimas: Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Dentro dessas obras, existe um ponto de partida para nós entendermos o que é a mediunidade de sustentação. Nesse livro, Instruções Psicofônicas, Emmanuel nos explica que existe dentro da reunião espiritual um trio essencial para que a reunião espiritual tenha sucesso. E que trio é este? É composto desses três elementos que estão aqui no quadro: o orientador, o médium e o assistente. A figura do orientador qual é? A figura do orientador é aquele que dirige a reunião, é aquele que permanece em consciência, ele não entra em intercâmbio, mas conduz a reunião observando atentamente o desenvolvimento do médium na sua atividade e os médiuns de sustentação que estão ali em volta. E muitas vezes, quando essa reunião permite assistir algum frequentador, os comportamentos do frequentador dentro da reunião. O segundo elemento é o médium. O médium propriamente dito é aquele médium que desenvolveu sua mediunidade, fala, vê, ouve, sente, educou a sua mediunidade. Ele tem propriedades mediúnicas além da mera sustentação. Ele é um médium que costumamos chamar de ostensivo, isto é aquele que tem uma mediunidade predominante, proeminente, sensorial. Então ele tem uma sensibilidade de perceber na reunião que há espíritos que queiram se comunicar, ou que às vezes o assistido precisa ser auxiliado nesta ou naquela situação, e etc. O terceiro elemento é o assistente. E aí vem a grande questão. O assistente é o médium de sustentação. E muitas vezes nós colocamos a peixe no assistente por um estigma muito grande. A palavra já não é boa. Ela cria um estigma muito inglório na tarefa do médium de sustentação, porque é o assistente. Vamos traduzir muitas vezes no coloquial: não faz tudo. É aquele que está ocupando a reunião por ocupar. E muitas vezes nós temos a peste de acreditar que o médium de sustentação, por ocupar a reunião, se em muito número, torna-se dispensável, porque tem muito médium para uma reunião muito simples. Alguns têm esse conceito muito equivocado, inclusive. A figura do assistente, por exemplo, no nosso cotidiano também é muito ingrata. Vamos traduzir? Conhecem a palavra estagiário? Tem algum estagiário aqui na nossa plateia? Não? Então podemos falar abertamente. O estagiário é uma figura tão ingrata, é chamado de maneira muito chique em alguns locais como assistente, mas na tradução é o estagiário. É o que faz tudo. É aquele que tira cópia, aquele que vai na loja, vai na venda, vai fazer isso, vai comprar flores para o chefe, porque ele tem que dar presente para a namorada, e etc, etc. É o faz tudo. Mas o assistente tem a sua importância na tarefa que lhe compete, que é dar sustentação à reunião mediúnica. E Emmanuel busca nos esclarecer sobre isto. Veja, na década de 50, e nós, infelizmente, muitas casas, desvirtuamos o real sentido e importância do médium de sustentação. Veja o que Emmanuel diz a respeito disso. Ele diz o seguinte: nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro é o cérebro que dirige. O segundo é o coração que sente. O terceiro é o braço que ajuda. Sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente
ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos a inércia. Está lá em Instruções Psicofônicas, capítulo 59. Veja que interessante. O primeiro é o cérebro, é a mente. E quem é esse cérebro? É o orientador, é a figura do dirigente, é a figura que ilumina o ambiente. Se pudéssemos fazer uma comparação numa constelação de astros, o orientador é o Sol, é o rei solar da reunião. É ele que está lhe orientando, dirigindo, falando, muitas vezes tendo a atribuição de orientar o espírito sofredor que se manifesta através do médium nas reuniões que são feitas fechadas, chamadas reuniões de desobsessão. Então, muitas vezes é uma tarefa muito importante, porque ele é o cérebro. No entanto, Emmanuel não para aí, ele fala que o segundo é o coração que sente. O coração quem é? É o médium por si só. É o sentimento. É a eterna condição de auxílio, de caridade, de ajuda, de companheirismo. É o médium que se dispõe, muitas vezes da sua estrutura física, para doar-se em prol do semelhante. É muito comum nas reuniões de desobsessão, em algumas casas, e elas são fechadas por orientação. Essas reuniões fechadas ocorrem coisas maravilhosas ali. Muitas pessoas acreditam nessas reuniões ocorre tudo de esquisito, estranho, não sei porquê. Não acontece nada disso. É uma reunião muito bem organizada, se bem estruturada, grupo de amigos que formam um vínculo muito poderoso, um vínculo de um grande colegiado de companheiros. E nessas reuniões, o médium que deixa-se valer da sua estrutura física, da sua estrutura vocal, para permitir que o espírito aflito venha através dele se manifestar, é algo muito especial. Eu abro mão da minha tranquilidade física para que o espírito por mim se manifeste. E infelizmente os espíritos aflitos não se manifestam da forma como nós queremos. São arredios, muitas vezes agressivos e até violentos demais. Numa narrativa muito curiosa que consta na literatura de Inácio Ferreira, um médico do Hospital de Doentes Mentais de Uberaba, que mais tarde começou a escrever através da mediunidade de Carlos Bacelli, ele conta reuniões mediúnicas que tinha à noite dentro do sanatório de Uberaba, com auxílio da médium Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo é um exemplo fantástico de mulher espírita e doadora de si por toda a vida da mediunidade. É um exemplo muito inspirador. Dona Maria Modesto Cravo, certa vez, sabia que a manifestação daquela noite seria muito tensa. E ela alerta aos médiuns dizendo: vamos retirar todos os copos, cadeiras, vamos deixar só a cadeira. E eu peço, por favor, para que os médiuns de sustentação me segurem, porque eu tenho certeza que o espírito que se manifestará não será fácil. E é exatamente isso que acontece. O Dr. Inácio Ferreira é orientador. Ele figura na condição de orientador. E quem está sendo auxiliado é o espírito que se manifesta através da Dona Maria Modesto, que é a médium, uma médium fantástica. E os amigos de sustentação seguram os braços na cadeira para que ela não parta para a agressão em direção ao orientador, porque o espírito não aceita absolutamente nenhuma das instruções que o doutrinador passa. É um espírito muito difícil, mas a história termina num final muito feliz, como é a narração do romance. É muito interessante a história, mas é um exemplo para mostrar que dentro da organização da reunião mediúnica todos têm uma relevância, um papel importante. O orientador é o cérebro, o médium é o coração, e Emmanuel fala que o assistente, o médium de sustentação, é o braço que ajuda. É aquele que ajuda, porque ele diz: sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos a inércia. Ou seja, o médium de sustentação é devotado e decisivo, porque se através do médium de sustentação a atividade mediúnica não ocorre. Imagine se Dona Maria Modesto, naquele exemplo que eu dei agora, sozinha manifestasse o espírito. Ela certamente partiria para a agressão
ao Dr. Inácio, e haveria grave desequilíbrio na reunião. A sustentação, até neste ponto, ela é importante, para manter uma harmonia, um equilíbrio dentro da reunião mediúnica. Por isso que ela é essencial. Talvez aqui nós vemos na plateia muitos frequentadores, e vocês devem se perguntar, meu Deus, já está falando uma coisa tão específica, né? Talvez eu nem devia ter vindo, porque o assunto é tão complexo, tão complicado, eu nem quero ser médico, já sei que esse negócio comigo não funciona, mas enfim, deixe de lado esta aparente ideia, porque vocês, quando chegaram aqui na casa, certamente receberam passe dentro da sala, e na sala ocorreu exatamente isso que eu acabei de dizer, em outras formas, claro, mas ali havia médium de sustentação, o médium propriamente dito que aplicava o passe, e a figura do orientador que dirigia e conduzia a reunião. Naquela ocasião, muitas vezes é aquele que abre e fecha a porta, mas é aquele que conduz a prece, orienta os médiuns a fazerem esta ou aquela situação. Então todos eles é uma circunstância especial. O orientador é o cérebro, o médium é o coração, e o assistente, médium de sustentação, é o braço. E é isso que Emmanuel nos traz a respeito disso. Aí vocês me perguntam, mas por que a mediunidade de sustentação é tão relegada em segundo plano por muitas pessoas? Eu conheço o exemplo de um colega nosso que comentou uma vez. Ele é uma das figuras-chave dentro de uma casa espírita, mas ele falou para mim, Jader, eu confesso a você, eu fiz o curso de médiuns, fiz a educação mediúnica, fiz a parte prática, não vejo, não ouço, não falo, parece aquele macaquinho, não vejo, não ouço, não falo, não sei fazer nada, não sinto absolutamente nada. Mas a importância que ele tem na figura administrativa dentro da casa é tão relevante que ele se esquece que naquela função administrativa ele também causa uma atividade mediúnica sem saber, a de sustentar a estrutura administrativa da casa. Ele é médium sem muitas vezes ter consciência disso. No Livro dos Espíritos, na questão 459, vem aquela questão que eu comentei no início. Allan Kardec pergunta aos espíritos dizendo, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem, muito mais do que possas imaginar. Eles influem a tal ponto de que de ordinário são eles é que vos dirigem. Aí você vai perguntar, meu Deus, o Espírito me dirige? Como é que funciona isso? Lembremos, todos nós nascemos com a capacidade de intercâmbio com os Espíritos. Somos mais ou menos médiuns. Mas e aquele que não fez curso, não fez nada já? Como é que ele sente essa intuição? Já se deparou naquela situação de dúvida? Entre a situação A e a situação B? O caminho A e o caminho B? E de repente somos atingidos por uma vontade de seguir o caminho A, e nós descobrimos que o caminho A é o mais certo? Já se depararam em algumas situações de dúvida, onde nós vamos dormir cercados de incerteza sobre várias coisas e despertamos como se fôssemos motivados por uma vontade gigantesca de querer alcançar o objetivo e pensamos, meu Deus do céu, como eu estou decisivo hoje para fazer isso? Já se depararam nisso? Muitas vezes nós somos convidados a fazer uma atividade de apresentação ou até de ser submetido a um teste, um exame, e quando passamos pelo exame, passamos com tamanha tranquilidade, falamos, meu Deus, como eu estava bem preparado para isso. Em parte é a competência sua, mas em outra é a influenciação dos Espíritos. É claro que somente num ponto eles jamais poderão nos atingir. E que ponto é este? O nosso livre-arbítrio. Eles podem influenciar muito mais do que a gente imagina, mas eles não decidem por nós. Quem dá o passo somos nós. Mas é claro que eles vão nos influenciar ao ponto de nós sermos conduzidos por eles na escolha que eles sabem que é melhor para nós. Mas ainda assim, o passo quem dá é nosso. E isso serve de grande reflexão para todos nós. Dentro do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos esclarece um pouco sobre essa mediunidade. É de lá que vem o conceito da mediunidade ignorada. E nós conseguimos transportar a mediunidade de sustentação, a mediunidade ignorada, não apenas para o seio da casa espírita, para o grupo mediúnico,
mas podemos transportá-la para todos os aspectos do cotidiano. Vejam só como Allan Kardec fala. Ele diz ali, sobre o médium: as condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Então a mediunidade ela é muito particular e por isso ela é muito plurima de possibilidades. Cada um no seu particular desenvolve a mediunidade conforme o seu passo. Muitas vezes a mediunidade ela não precisa de educação para estar pronta, ela se desenvolve por uma capacidade de doação muito grande. Vamos imaginar o exemplo que nós temos no Brasil das curandeiras e curandeiros dos rincões do nosso país, dos sertões do interior do Brasil, que não tem formação nenhuma do alfabeto, mas que tem uma capacidade de orientar, de instruir, de administrar curas através do que a natureza oferece de plantas e ervas, e que são capazes de processar curas tão grandiosas quanto aquele que frequenta a casa espírita através de uma reunião mediúnica. Onde está essa mediunidade? Ela está aí, através desse desenvolvimento. Muitas vezes nós supomos que a capacidade de desenvolvimento mediúnico está relacionada à sexualidade de um de outro, ao caráter de gênero, e nada disso.